alunos! Hoje nós vamos falar sobre ligações químicas, tá? Que são ligações que ocorrem entre os átomos da tabela periódica para formar os indivíduos que nós reconhecemos hoje, né? E aí as ligações químicas são separadas em 3 tipos. Mas antes disso, nós precisamos entender 2 macetes, né? Primeiro, observar uma regra, que é a regra do octeto, que é uma regra que fala sobre estabilidade dos átomos, tá? Normalmente, os átomos sempre estão buscando estabilidade ao se conectar com outros átomos, tá? Então, pela regra, todo átomo, para estar estável, ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada. 8 elétrons lá na sua última camada. Lembra quando se faz distribuição eletrônica? Que a gente separa em camadas? É justamente para isso, para saber quantos elétrons existem na última camada. Então, por exemplo, aí eu tenho sódio, tá? Lembrando, o número atômico do sódio é 11. Então, se você faz uma distribuição eletrônica do sódio, você encontra 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? Onde na camada K eu vou ter 2 elétrons do 1s2. Camada L eu vou ter 8 elétrons, no caso 2s2 e 2p6, dá 8 elétrons. E na camada M, que é a última camada, 1 elétron, né? E aí o sódio tá com esse 1 elétron atrapalhando a estabilidade dele. Então é mais fácil ele perder esse 1 elétron e ficar estável na camada anterior. Então é isso que o sódio vai fazer, perder esse elétron, tá? Ó, se observarmos o cloro é a mesma coisa. A sua última camada, ele tem 7 elétrons. Poxa, 7 é mais perto de 8, ou seja, se ele ganhar 1 elétron, ele fica com 8 elétrons na última camada e fica estável. É mais fácil do que ele perder os outros 7 elétrons. Então, isso é um ponto muito importante para se lembrar. Os metais apresentam essa tendência a perder elétrons, doar elétrons, tá? E os ametais apresentam essa tendência de ganhar elétrons. Então, esse ponto é muito importante, entra no nosso segundo macete. Qual é o macete? Para você não ter que ficar fazendo distribuição eletrônica de todo o átomo que te pedir na questão, separar em camada, perder, 10 minutos numa questão. Existe uma observação na tabela periódica que ela foi organizada de uma forma para facilitar a nossa vida, né? E como é que facilita a nossa vida? Todos os elementos da família 1A, ou seja, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, se você fizer a distribuição eletrônica deles, todos esses elementos vão apresentar um elétron na última camada. Todos os elementos da família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, todos eles vão apresentar 2 elétrons na última camada. Família 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 7A e assim por diante. Todos eles com o seu número de elétrons da sua respectiva família. Então, se você grava isso, sabe o número da família, já te facilita muita coisa. Esse macetinho não funciona para a família B, que é aquela galera do meio. Então, se você de repente encontrar com alguma ligação química de um elemento que esteja no meio, como ferro, como níquel, como cobre ou zinco, aí realmente você vai ter que fazer distribuição eletrônica e descobrir quantos elétrons existem na última camada. Fora isso, se você sabe a família, é só lembrar da quantidade de elétrons que está, o número da família, então você vai saber diretamente qual é a quantidade de elétrons que vai ter na última camada desse carinha. Por que isso? Porque esses elétrons vão ser que nós vamos utilizar nessa forma de bolinha, como vocês podem observar nesse próximo slide aí, das ligações iônicas. Então, vamos lá. Ligações iônicas. As ligações iônicas são ligações formadas por metais e ametais, ou seja, aquele cara que tem tendência a doar os elétrons, que são os metais, e os caras que têm tendência a receber os elétrons, que são os ametais. Tudo bem? Então, é isso. O exemplo do sódio, tudo aí bonitinho com oxigênio, eu vou fazer uma videoaula só mostrando como é que se faz as ligações químicas. Essa videoaula é mais para observação. Então,
lembrar que ligações iônicas são formadas, então, por metais e ametais. Então, carinhas que têm tendência a doar elétrons e outros carinhas que têm tendência a receber elétrons. Mais um exemplo de ligação iônica. Depois que você assistir a outra aula, você pode voltar aqui e assistir esse pedaço. Ligações covalentes, tá? Que são as ligações de ametais com ametais, aquela galera que está dentro da escadinha. Então, dos ametais com ametais. E aí, eles vão ter um outro tipo de comportamento por serem parecidos. Eles compartilham elétrons, eles não doam elétrons, eles não perdem elétrons, tá? Eles vão compartilhar por ser praticamente idênticos, tá? Então, nós vamos observar essas pontes entre os elétrons, entre os átomos. Exemplos de ligações covalentes. Depois vocês podem voltar aqui com calma. E ligações metálicas, que são as ligações entre metais com metais, como diz o nome, ligação metálica, ligação de metal com metal, né? Então, as ligações metálicas vão ser só algumas, por exemplo, o aço, que é formado por ferro e carbono, bronze, que é formado por cobre e estanho, o latão, formado por cobre e zinco, o ouro 18 quilates, que é ouro, prata e cobre, o ouro branco, que é ouro, prata, platina e eu não lembro o nome desse último elemento agora, e a amálgama dental, né, que é o famoso utilizado para obturação, né, que é formado por mercúrio, prata, cobre e estanho. Essas são as ligas metálicas, ou seja, formada metais com metais. Raramente cai em concurso, mas é importante saber alguns detalhes. Então vamos para a próxima aula, que é como se faz as ligações químicas.